gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para explicar para vocês, né, a continuação do que eu iniciei na aula anterior, que era sobre os verbos. Então, vamos lá? Hoje, parte 2 dos verbos. Hoje, eu vou falar sobre as conjugações verbais, né? Então, na língua portuguesa, existem 3 conjugações verbais. A primeira conjugação, a segunda e a terceira conjugação. O que seria aqui a primeira conjugação? A primeira conjugação são os verbos que terminam em AR. Então, os verbos que terminam em AR fazem parte da primeira conjugação, ok? Então, amar, cantar, falar, são verbos que fazem parte da primeira conjugação. Por quê? Porque terminam em AR. Os verbos que fazem parte da segunda conjugação são os verbos que terminam em ER e OR. E o da terceira conjugação, os verbos que terminam em IR. Então, os verbos eles serão agrupados em 3 conjugações. Primeira, segunda e terceira. Primeira são os verbos que terminam em AR, segunda, ER e terceira, IR. Os verbos que terminam em OR também fazem parte da segunda conjugação. Por quê? O verbo por exemplo, antigamente, né, lá na origem clássica desse verbo, o verbo por, ele era escrito, né, como poer. Então, poer termina em ER. Então, faz parte da segunda conjugação. Por isso que os verbos terminados em OR fazem parte também da segunda conjugação. Por quê? Porque lá na forma antiga, né, ele era terminado em ER. Então, o verbo por e os seus derivados pertencem à segunda conjugação, ok? Então, repor, depor, supor, dispor, compor fazem parte da segunda conjugação. Então, eu coloquei aqui pessoa e números verbais. O verbo, ele varia em pessoa e número, de acordo com as pessoas gramaticais. Que pessoas gramaticais são essas? Primeira, segunda ou terceira. Primeira pessoa, eu. Segunda, tu. Terceira, ele. Beleza? Então, eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. E ele ou ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. E eles ou elas, terceira pessoa do plural. Então, pessoa, singular. Primeira, segunda e terceira pessoa. Número, singular ou plural. Tempo e modo verbais. O fato expresso pelo verbo sempre aparece situado nos tempos. Então, os tempos podem ser presente, passado ou futuro. Então, além desse fato estar situado no tempo, esse fato ele pode indicar uma certeza, uma dúvida e uma ordem. Como é que a gente vai saber, né? As indicações de certeza, dúvida e ordem, elas são determinadas pelos modos verbais. Então, existem 3 modos verbais. O modo indicativo, subjuntivo e o modo imperativo.
O modo indicativo, ele indica, né, uma certeza. Ele exprime um fato que é certo de se acontecer, ok? O modo subjuntivo exprime um fato possível, duvidoso, hipotético, ou seja, uma hipótese. Ele pode ou não acontecer. E o modo imperativo, ele expressa uma ordem, um pedido ou um conselho. Os tempos no modo indicativo, eles se dividem em tempos presente, pretérito e o futuro. Presente, né, é quando o fato acontece com certeza, é um fato certo de acontecer, e ele não tem divisão. E o pretérito, que é o passado, né? Esse passado, ele se divide em pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E o futuro, futuro do presente e futuro do pretérito. Os tempos do modo indicativo. O presente, ele expressa um fato atual, um fato certo. Eu faço a minha história. Repara, o verbo é fazer, que está conjugado no presente, na primeira pessoa do singular. Ok? Não deixem que percam o foco. Aqui eu tenho dois verbos. Estão vendo? Não deixem que eles percam o foco. Elas veem o que esses homens estão fazendo. Repara, veem está na terceira pessoa do plural, porque concorda com elas, que também está na terceira pessoa do plural. Aqui, gente, eu tenho uma locução verbal. O que é a locução? Toda locução é a ideia de duas ou mais palavras para indicar alguma coisa, né? Aqui eu tenho verbo auxiliar e o verbo principal no gerúndio. Gerúndio é o verbo que tem a terminação aqui, ó, NDO. Eu vou explicar isso numa próxima aula. Eu tenho ainda o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, ele expressa um fato passado que não foi concluído. Quando eu era criança, íamos a pé, íamos à pizzaria no centro a pé. Morávamos na Vila Nova e a segurança pública não era problema para a nossa família. Éramos pobres, mas muito felizes. Então, aqui os verbos aparecem no pretérito imperfeito do indicativo, que expressa um fato passado não concluído. E o pretérito perfeito? O pretérito perfeito, ele expressa um fato passado que já foi concluído. Olha aqui, na tirinha. Meu mundo é muito bom. Ele está pensando, né? Acabou o shampoo, então eu usei lustramóvel. Aí ele continua pensando. Felizmente, John não está no meu mundo. Repara, aqui ó, eu tenho os verbos acabou e usei. O shampoo já acabou, um fato passado que já foi concluído. Então, o que ele fez? Ele usou o lustramóvel, né? Ele já usou também um fato passado que já foi concluído. O pretérito mais que perfeito, ele expressa um fato passado anterior a um outro fato também passado. Por exemplo, Obama acabara de chegar quando recebeu as boas-vindas do presidente africano. Então, repara, ele acabara de chegar é um fato passado que aconteceu antes de outro fato que também é o quê? Passado. Futuro do presente expressa um fato futuro em relação ao momento presente. Morrerei
sem saber metade do que gostaria. Repara, ó, eu ainda não morri, eu vou morrer ainda. Então, expressa um fato futuro em relação ao momento presente. E o futuro do presente tem a terminação ei, né? E o futuro do pretérito, ele tem a terminação ria. Ele expressa um fato futuro em relação a um momento passado. Por exemplo, para a recepção, viriam 200 pessoas. Eu iria ao cinema hoje se tivesse dinheiro. Repara, eu iria. É um fato futuro em relação ao quê? A um momento passado. Eu não fui porque não tenho dinheiro. Por enquanto, na aula de hoje é o que vocês precisam saber, ok? Beijos, uma ótima semana para vocês e cuidem-se.